Pessoal, agora para finalizar a tarde do domingo do Poliglotar, vamos ter a palestra da Mariana Lourenço, Abrindo Horizontes, Conquistando Sonhos através do intercâmbio. Então, boa sorte aí, bom proveito a todos. Bem-vinda, Mariana. Vamos que vamos. Eu nem tenho lugar para botar a convidada. Bem, primeiramente, é a primeira vez que eu estou participando do Poliglotar. Sim, eu estou tremendo, vou tremer um bocado, faz parte. Mas. Ah, eu vou falar para vocês sobre como conquistar sonhos através de intercâmbio e pertinentemente, não foi proposital. Eu estou falando sobre sonhos porque isso é de fato a minha vida. Eu adoro falar sobre sonhos. Eu adoro falar como eu conquistei alguns sonhos na minha vida, e principalmente quando se trata da língua inglesa. Como a língua inglesa ela me trouxe realizações de sonhos. E, pertinentemente, as, uh, a maioria das palestras que eu vi aqui, que eu assisti, muitas delas estavam falando das paixões das pessoas e dos sonhos que elas conquistaram também através da língua. Então, eu não me senti sozinha por conta disso. E eu falei, eu preciso fechar enredando tudo isso que aconteceu aqui nesses 2 dias no Poliglotar, que é a gente perceber um monte de gente. É a minha primeira vez e eu vi um monte de gente com esse cartãozinho cheio de bolinhas de várias línguas que vocês falam, várias línguas que a gente fala. E eu deixei uma enquete no nosso grupo do Poliglotar perguntando assim: quem é que já havia feito intercâmbio? E, para minha surpresa, embora eu tenha visto nos cartõezinhos de vocês um monte, tinha gente com língua que, gente, eu falo português e inglês, e olhe lá, né? Embora eu tenha visto um monte de gente com bandeirinhas aqui, de várias línguas que falam, a minha surpresa foi que muitos de nós aqui, muitos de vocês, ainda não realizaram o intercâmbio. E aí eu coloquei uma terceira coisa na enquete que estava assim: viagem conta? E viagem não conta. Viagem é uma coisa, intercâmbio é outra. E a gente vai falar sobre isso aqui, né? É... Pode começar. E eu começo, gente, eu sou apaixonada pela Disney. Dá para perceber assim, meio eu brilho, assim, porque eu chamo de pó de pirulito, enfim, para eu me sentir um pouco mais confortável em relação a isso. Então, eu trouxe a frase do Disney. Ele é uma inspiração para mim como professora, inclusive, eu sou professora. E aí ele fala assim: se você pode sonhar, você pode realizar. Você já ouviu essa frase? Alguém? E é isso. E eu acreditei nisso daí. Eu fui com ele, e falei, vou acreditar, eu tenho sonho. E aí, quando é que eu comecei a sonhar? Que é o próximo slide. Essa é a parte boa aqui, ó, que já começa assim. Tira isso daqui para ver minha carinha aqui, por favor. Olha, não, eu trouxe isso daqui para cativar vocês. Ó, eu não vou fazer sorteio de viagem, não. Mas eu trouxe a minha foto aqui para o quê? Para ter quase um lado de novo. Sou eu, fofa, pensando aqui quando era criança. Quando eu comecei a sonhar, na verdade, eu só fui me dar conta disso quando eu comecei a pensar em fazer o intercâmbio. Eu sou professora de criança, e deixa aí, essa imagem vai ficar aí bastante tempo. Ela cativa. E aí eu fui me dar conta que eu morei um tempo com a minha avó e na casa da minha avó era rota de avião. E
Eu queria, num tempo da minha vida, quando era criança, eu queria ser aeromoça, que na época era aeromoça, agora é comissária de bordo. Olha que maravilhosa. Eu ainda sou da época da aeromoça. E eu queria ser comissária de bordo, porque eu queria andar naquele avião. Só que o que que acontecia? Gente, vamos lá. Década de 80, aqui eu tinha 6, 7 anos, e eu morava aqui no Rio de Janeiro, eu morava na Baixada Fluminense, é uma área pobre aqui do Rio de Janeiro, e a minha família é desse lugar. Então, eu não era incentivada, não era para mim viajar de avião. A minha família não me incentivava, era muito difícil viajar de avião. Que é isso, viajar de avião, você fazer uma viagem no Brasil impossível, para o exterior, tá louca? Não será, nunca será. Então, eu nunca fui estimulada na minha família, de fato, a fazer esse tipo de coisa. Mas eu via avião passando o tempo inteiro, eu queria dormir, e aí estava aquele avião passando, eu dormia. Dormia, mas era um saco aquele barulho do avião passando, mas tudo bem. E aí eu fiquei com isso é, em mim, cresci, fui fazer ensino médio, conheci algumas amigas minhas, né, naquela época do ensino médio, ano 2000, era assim, tu quer sua festa de 15 anos ou você quer ir para a Disney? O que que eu escolhi? Claro que não, gente, eu escolhi minha festa porque eu pensei assim, na Disney eu vou, no futuro, eu vou batalhar, eu vou trabalhar, eu vou ter condições de futuramente ir para a Disney. Tive minha festa amarelo. Depois, quando vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver que o meu background é amarelo. Mas, enfim, fiz a minha festa de 15 anos, mas os contatos que eu tinha, as pessoas, elas viajaram, né? Eu tinha isso na cabeça. Falei, não, qualquer dia desses aí eu vou. Ok. E aí, fui para a universidade. Eu conquistei uma bolsa na PUC-Rio, sim. Conquistei, eu fiz, como era daquilo? É, vestibular, foi tudo certinho. Conquistei a bolsa 100% e eu queria ser o quê? Jornalista. Minha meta era ser a Glória Maria. Aí, inclusive, a minha tia falava, minha nova Glória Maria, não sei o quê. E naquela época era engraçado, porque entrando na PUC eu podia fazer assim, eu fazia um vestibular um pouquinho ali que era menos concorrido e depois eu trocava. O que que aconteceu no ano que eu passei? Podia fazer isso? Não podia. Bem, vida que segue. Faço qualquer outra coisa depois. Me apaixonei pelas letras. Me tornei professora. Mas eu queria ser professora de literatura, porque eu gosto de contar história, eu gostava de Fernando Pessoa. E eu falei assim, poxa, tem uma bolsa, né? Inglês aí que vai que eu, né? Fica aí alguma coisa a mais. Então, eu tenho a minha especialização, no meu diploma é assim, português, inglês e literaturas correspondentes. Então, eu posso dar aula disso tudo aí. Mas eu tenho uma professora que eu falo para ela que ela me amaldiçoou, não foi uma maldição, foi né? Ela falou, Mariana, você vai ser professora de inglês para criança. De feito, me tornei professora. Só que eu esqueci de falar uma coisa para vocês, essa coisa do inglês. Eu não tive a oportunidade de fazer inglês antes de eu entrar na universidade. Eu comecei a estudar inglês só quando eu estava lá na PUC, porque aí eu aproveitei, sabe, fazer o Apple Juice? Foi o que eu fiz. Eu aproveitei que eu estava lá e comecei a estudar inglês. Então, eu tinha aquela máxima de que o meu inglês era ruim, de que eu não sabia muito, ai, será? Tinha um monte de gente, antigamente era muito assim, né? Você fala que inglês? O americano ou o britânico? Né? Você estudou onde? No Brasas? No CNA? CNA? No CCAA? Que as pessoas faziam inglês, mas falavam CNA e CCAA. Mas tudo bem. E eu comecei na PUC, lá quando eu tinha 23 anos, né? E eu decidi começar do zero lá. Ah, uma coisa que aconteceu lá foi que a história triste aí, né? Aquele para depois ficar bom. É que uma das professoras, enfim, uma situação aconteceu e eu fui chamada de medíocre com o meu inglês.
Exatamente isso. Essa cara que vocês estão fazendo, na época, para mim, isso foi muito ruim e me bloqueou muito. Essa palavra era muito ruim na minha vida, né? E ei, fui vivendo, vida que seguiu, me formei, fui dar aula para quem? Para criança. Igual a professora Tia Lia, eu queria dar aula de literatura. E aí, comecei a dar aula daqui, aula dali. E lembra que meu sonho era Disney, Estados Unidos. E aí, os alunos começaram. Vem cá, professora. Não, é teacher, porque não deixa me chamar de professora. Teacher, sabe que meu arroba é tia teacher. Teacher, pra onde você já foi nos Estados Unidos? Você já viajou para fora onde falam inglês? Aí a teacher ficava, não, ainda não, mas eu vou. Estou aqui trabalhando para isso. E aí, next slide. Ah, tchau. Dá tchau aqui. Tá, não. Tcharam! E aí, sim, o que que aconteceu? Algum tempo depois, eu resolvi fazer uma pós-graduação. Em quê? Ensino da língua inglesa. E isso é muito legal, porque acabou que eu saí do meu meio comum, né, dali, de todo mundo falando que não dá, das pessoas dizendo para mim que é impossível você viajar, é muito caro você sair do Brasil e tal. Eu saí daquele meio e fui fazer uma pós-graduação, e aqui está a minha turma, né? Meu professor que palestrou antes aqui, eu falei que tu estava na. Minha amiga está aqui. E nessa turma de pós-graduação, a maioria deles já tinha feito um intercâmbio. Tipo assim, de nós, eu acho que eu era a única ali que não tinha feito um intercâmbio. E foi muito legal a turma, porque quando a gente muda o nosso ambiente, a gente sai daquele negócio do negativo, de ficar pensando negativo, e você muda e começa a escutar outras coisas, você começa a acreditar que você pode. Foi isso que aconteceu comigo. Quando eu fui para pós-graduação, eu estive em contato com pessoas que falavam para mim, Mari, você pode. Mari, não é difícil. Mari. E é isso. A gente precisa criar uma rede que nos eleve. E quando eu fui para pós-graduação, foi isso que aconteceu. E detalhe, aqui eu ainda tinha um complexo do medíocre do meu inglês. Eu tinha aquela coisa do eu não falo inglês. E era muito interessante porque os meus colegas, eles gostavam de me ouvir falar, eles gostavam da minha energia e eu mesma não tinha muita confiança em mim. E eles começaram a falar: você consegue, você pode. E isso foi muito bem. E aí eu falei com o meu marido, maravilhoso, tá ali, e com os meus irmãos, que eu queria fazer uma pós-graduação nada, mentira. Eu queria fazer um intercâmbio, porque sempre foi o meu sonho. Eu queria ir para onde? Disney. Mas eu não ia fazer intercâmbio na Disney, não. Era para lá, meio, mas era Estados Unidos. Meu foco é muito Estados Unidos, né? E os meus alunos também me motivavam muito, porque eles me perguntavam, eu dou aula na escola pública aqui no Rio de Janeiro. E eles falando comigo, então eles foram a minha motivação, tá? Next. E aí, só um pouquinho para cima. E aí sim, aí aqui vem a parte técnica do negócio, né? Eu fui começar a pesquisar sobre intercâmbio, né? Os tipos de intercâmbio que existem aí que nos é oferecido. Porque eu, na minha cabeça, já sabia que eu queria fazer um intercâmbio para aprimorar o meu inglês, porque eu tinha aquele complexo do medíocre, né? E aí, fui fazer as pesquisas, eu trouxe para vocês aqui, e aí eu vi que tem voluntariado internacional, inclusive alguém botou ontem no grupo, foi você, o Isaac, a minha prima tentou, só que até os 30 anos. Você trabalha para o Isaac? Sim, eu trabalho na Isaac. Olha aí. Programa de voluntariado internacional e intercâmbio profissional também. Né? Perfeito. E veio a pandemia, a minha prima se inscreveu e ela fez 31.
Foi cortado. Mas, enfim, fica aí. É uma opção, voluntariado, a ESEC. Estudos acadêmicos, que já teve gente aqui que falou para mim, né? Então, você pode aprimorar os seus. Você pode fazer um mestrado, um doutorado, né? Intercâmbio cultural, e que foi esse aqui que eu escolhi fazer, né, para você desenvolver a sua língua. Aqui no acadêmico é para você ir para high school ou então o nível superior lá, tá? Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. E a experiência profissional, que é o que na maioria aqui do pessoal do Poliglotar é o que talvez seja o mais, a não ser que você queira ter uma experiência acadêmica, enfim, é o que é muito válido e eu fiz também, vou falar com vocês. Então, na verdade, já vou dar spoiler, eu fiz dois. Eu fiz aqui o intercâmbio cultural e eu fiz o profissional em seguida, no mesmo ano, em 2019. Vou falar para vocês como microfone. Alô, tudo bem? Foi? Não foi. Foi? Olha aqui, foi. Next. Então, essas são as possibilidades. Quem quiser printar, tcharam. Printar não, como que é? Tira foto. É. Aí, ok. E aí vem a questão do destino, né? Porque não basta você simplesmente. Uma coisa eu sei o que eu quero fazer, para onde eu vou, para onde eu gostaria de ir. E aí vocês têm que ter, sim, gente. Intercâmbio é planejamento. Eu tenho dinheiro. Não é o meu caso, naquela época. Mas, tá, eu tenho que investir isso da melhor maneira possível. Porque nem todos nós temos muito dinheiro. No meu caso, eu não tinha ainda, não. Eu falo que eu sou rica para trazer a riqueza, mas eu tenho isso na cabeça. Mas aí você tem que. É planejamento, né? Você fazer um intercâmbio eu quero fazer isso. Esse é o meu propósito de fazer o intercâmbio. Então, show. Onde eu posso fazer isso? Segunda coisa, você escolher, né? Mas aí eu falo para frente que eu estou pulando aqui etapa. Vamos aqui. Dica para você escolher o teu destino. O idioma que você quer falar. Então, aqui, não serve só para você que quer aprender inglês. Serve para qualquer lugar que você queira ir, correto? Então, qual é o idioma que você domina ou que você quer dominar? Se for um profissional, né? É interessante, por exemplo, quando eu fiz lá a pós-graduação e a graduação, eu tive que fazer inglês primeiro porque as aulas eram ministradas em inglês. E geralmente, se você vai fazer um curso profissional ou um acadêmico, é na língua daquele local. Então, eu morro de vontade de fazer uma pós-graduação na Espanha, mas eu não sei falar espanhol. Complicated, tá? É meio isso. O idioma que você fala, o clima, isso aqui foi muito interessante na minha escolha, porque eu falo depois, e o estilo de vida, né? Que você busca, aquilo que você quer vivenciar. Porque, gente, eu não gosto de falar gastar, não. Eu gosto de falar investir. Você vai investir o seu tempo, você vai investir o seu dinheiro para ter uma experiência única na sua vida. É uma coisa que você vai viver e que depois você vai mandar mensagem para mim e vai falar: Caraca, Mariana, você tinha razão. É isso. E viagem é uma coisa, intercâmbio, você tem uma intencionalidade. Você vai fazer um intercâmbio com uma intenção de trazer alguma coisa de volta. Ai, Mari, então quer dizer que se eu viajo eu não aprendo nada? Lógico que você aprende. Tem gente que está vindo aqui no Rio pela primeira vez. Ontem eu estava conversando e a gente teve trocas maravilhosas. Mas não é a intenção de você. Você veio para poliglotar, tá aprendendo para caramba, você vai aplicar várias coisas, mas quando você vai a turismo, você vai para realizar aquele sonho de turistar, de conhecer aqueles lugares e tal. Quando você decide fazer o intercâmbio, é mais do que turistar. É você trazer na tua bagagem alguma coisa
para que você utilize depois, que seja útil para você. E aí tem uma. Isso aqui, gente, pode tirar foto, tá? Pode tirar, porque são as minhas indicações fortíssimas, porque assim, quando a gente vai pensar em intercâmbio, eu vou falar da minha experiência, eu não sei de onde começar, eu não sei quem. Ai, meu Deus. E aí? E sim, eu sou muito tendenciosa aos Estados Unidos, porque eu crescia, vendo Esqueceram de Mim. Eu crescia assistindo Disney. Eu cresci com Friends na minha cabeça. Então, tudo me remetia aos Estados Unidos. Então, eu sou, sim, apaixonada por esse lugar, né? Mariana, você não quer ir para outro lugar? Eu quero, mas se der, todo ano vou lá para os Estados Unidos, turistar também, tá? Então, eu vou falar, eu botei aqui tudo, mas o estudar fora e o partir o intercâmbio, eles são sites, tem Instagram, eles todos têm Instagram, né? É mais fácil aí de lá do Instagram você vai para os sites. Eles vão atualizando o tempo inteiro as bolsas que estão surgindo, né? As bolsas que estão aí em voga. Aí tem a Education USA que eu estou fazendo, eles dão mentoria para quem quer fazer curso superior nos Estados Unidos. E aí, no final do mês passado, já teve uma feira. O que eles fazem? Eles botam vocês em contato com as universidades. Sei lá, você escolheu a universidade que você quer ir para os Estados Unidos, eles botam, faz a mentoria geral para vocês. Super recomendo, tá? É o que eu estou fazendo agora, porque eu estou nessa vibe aí de fazer um curso superior lá fora, tá? E aí, por que eu botei aqui embaixada, Fulbright e CAPES? A Fulbright, quando eu estava lá na PUC, eu já tinha sido apresentada a ela. Mas o meu senso de inferioridade, não é senso, mas o meu, eu não falo complexo, sei lá, mas eu achava que não era para mim, porque isso vinha na minha cabeça. Aí, para completar, teve uma professora que me chamou de medíocre. Então, eu fui apresentada a Fulbright na PUC, mas eu achava que não era para mim. E aí eu não me lancei para poder fazer o meu intercâmbio quando eu estava na faculdade, que seria até mais fácil, né? Mas a Fulbright, vocês entram lá, eu fiz pós-graduação lá, vou mostrar para vocês, pós-graduação. Eu fiz o intercâmbio pela Fulbright, que me abriu 1.565.000 espaços ou mais. E eles têm vários tipos de intercâmbio para vocês fazerem. Profissional, voluntariado, para adulto, para quem está formado, quem já quer fazer um PhD. Tem todas as opções, tem várias, todas nada, tem várias opções para você escolher lá. E aí você verifica o edital que está aberto e vai ver o que se adequa para você, né? A embaixada também. Por que eu botei a embaixada? Para eu me lembrar que, assim, como eu estou falando sobre intercâmbio de um modo geral, é muito interessante vocês entrarem no site dos governos do país que você gostaria de estudar fora. Porque nos sites dos governos aparecem as opções de intercâmbios para vocês fazerem. Sabe? Eu coloquei ali da embaixada porque é o que eu sempre estou procurando ali para fazer. E aí tem as universidades que estão com o programa aberto. E o ideal é você verificar o edital que está ali, estudar o edital e se lançar. Para os Estados Unidos, em especial, a Education USA te ajuda com esse processo todo do edital, tá? E a CAPES, quando eu fiz o meu segundo intercâmbio, era uma junção CAPES, Fulbright e Embaixada, tá? Então, por isso que eu botei aqui que a CAPES também oferece bastante coisa. Ou seja, gente, é óbvio que isso daqui são mais indicações. Você está com vontade de fazer intercâmbio? Você vai ter o meu arroba daqui a pouco, fala comigo. Ou você pode ir no site dos países, né, das embaixadas e tal, dos países que você gostaria de fazer o seu intercâmbio, né? Procurar saber, ok? Pode passar. E aí, gente, aconteceu. Olha que louca eu.
a minha primeira escolha de viagem, porque eu já sabia que eu queria eu queria improving my English, era o General English. E aí, fazendo minhas pesquisas, vai lá, vem aqui, eu entendi que Dublin era o melhor custo-benefício. Eu poderia passar com o dinheiro que eu tinha 4 meses lá. A viagem, eu teria a oportunidade de conhecer vários países pela Europa, porque é tudo pertinho. E eu ainda teria a possibilidade de trabalhar, ou seja, eu ia aprender inglês, era menos caro para ir para lá, daqui do Brasil, para fazer o intercâmbio em Dublin. E eu poderia, minha ideia era fazer o quê? Pegar de vez em quando e passar o final de semana em algum lugar. Por que Dublin? Hã? Meu negócio é Estados Unidos. E aí foi muito louco, porque eu passei, sei lá, uns 8 meses procurando para onde ir, onde eu poderia ficar, não sei o que, 8 meses. E aí eu estava voltando, é dramático, a gente tem câncer aqui no meu mapa astral, que eu nem sei. E aí eu voltando da minha aula de carro, começou a tocar a música. Cadê o Daniel para cantar, gente? Vem cá aqui. A música da Alicia Keys, do New York. Isso foi uma mensagem. Ah, foi. Foi uma mensagem. Foi uma mensagem. E eu comecei a chorar. Liguei pro meu marido. O que eu vou fazer? E eu já estava com. Era só da entrada do negócio lá para eu ir para Dublin no outro mês. Tudo pronto. Ai, o que eu vou fazer em Dublin se meu sonho é ir para os Estados Unidos e principalmente Nova York? Porque assim, eu sonhava em ir para Disney, mas para estudar, não. Meu sonho era estar lá em Nova York, sabe? E aí liguei para o meu marido, ele, eu não falei nada porque eu te apoio. Mas tá ok. Liguei para os meus irmãos, manos, eu fiz tudo para Dublin, mas eles falaram, gente, são os homens da minha vida. Meu marido e meus irmãos. Eles falaram a mesma coisa, né? Olha, né? Mas seu sonho sempre foi Nova York. Em um mês eu mudei tudo. Os 4 meses que eu passaria em Dublin. Por favor, next slide. Para Nova York. Só que aí, gente, eu também, diquinha aqui da Tia Má. Eu fui para Nova York e essas imagens, elas são muito... Aqui é o Metrocard, porque eu ia de metrô, a chave, eu fiquei numa casa de família, né, numa host family, e eu me arrepio toda, não dá para vocês ver, só dá para ver o brilho, né? Mas isso daqui era o meu cartãozinho de entrada todo dia no Empire State. Porque eu estudei no Empire State, tá? Sorry. E isso para mim, imagina a pessoa lá da Baixada Fluminense que nunca podia viajar e fazer o seu intercâmbio para melhorar o seu inglês medíocre no Empire State. Porque tem isso também, assim, parece bobeira, mas se você decidir fazer o que eu fiz, a minha ideia era improving my English, porque eu me sentia medíocre até entender que não era nada daquilo. Eu fiz terapia. Aliás, faço até hoje. Mas é você... A escola que você vai escolher, quem nunca fez intercâmbio, né? Porque quando foi tudo em menos de um mês, e aí eu fui pesquisar uma escola onde não tivesse na minha turma muito brasileiro. Foi o que você falou, né, na sua palestra. Eu fui procurar uma escola onde tivesse menos quantidade de brasileiro possível na minha turma, porque senão é fatal. Você vai falar na sua língua nativa. E aí eu cheguei a Kaplan, maravilhosa, e aqui foi esse foi o meu momento high school, porque, né, aquela coisa. Aqui, ó, eu tenho até aqui começou só em da Disney depois. Eu tenho até a Minnie, que é a Estátua da Liberdade, não sei o quê.
Aí vocês falaram assim, sobre o clima. Eu falei, eu escolhi exatamente em janeiro, porque eu queria ver neve. Então eu fui realizar um monte de sonho. Era ir para os Estados Unidos, era ver neve. Na época que eu fui, eu me lembro que eu cheguei, eu tenho vontade de chorar, mas eu cheguei no dia que a árvore, sabe, esqueceram de mim? A árvore lá no final. Não, no dia que ela ia apagar. Eu cheguei no último dia e eu cheguei e eu falei, eu morei no Queens, é meio distante. É, e aí eu falei, ó, eu nem troquei de roupa, eu preciso ir lá no Rockefeller Center para ver essa árvore. E eu fui, eu vi ela sendo apagada. E é isso que eu estou falando de sonho, é você juntar tudo que faz sentido na tua vida e realizar teu sonho. Foi o que eu fiz. Eu não fui para Dublin. O que eu ia fazer? Nada. Os 4 meses que eu passaria lá, passei 2 aqui. Mas para mim foi incrivelmente mais valioso, em todos os sentidos, porque era meu sonho. Não tinha sonho para Dublin, eu, hein? E aí, eu aqui, essa foto ela é muito emblemática, porque até hoje, gente, eu tenho amigos, a gente tem grupo no Instagram, no WhatsApp. Eu tenho amigos do Japão, Itália, Rússia, China, Argentina, todos, porque era a minha turma. Árabe, é muito engraçado. Eles contavam a riqueza deles por camelos. Eu aprendi isso, adorei. Então, quanto mais camelo eles tinham, é porque eles eram mais ricos. E é isso, sabe? Foi isso, realizei esse meu sonho, tá? Então, isso é muito. O que eu botei ali? Eu fui fazer o General English, porque. É, e tem isso, tem várias opções de curso para vocês fazerem. Então, quando eu cheguei lá na Kaplan, eu fiz um teste de nivelamento, onde eu fui colocada na turma, e lá a gente foi improving our English, e é muito legal, porque aí tem aquela coisa que Stefan acabou de falar lá na palestra dele, né? Sobre o que é você falar inglês. Era um monte, era uma torre de Babel, e todo mundo falando inglês com accent diferente, né? E a gente se como qual era a nossa língua de comunicação? O inglês. E aí eu aprendi a treinar o meu ouvido para isso. Por favor. Deixa eu ver. Essa parte é boa. Deixa eu fazer o meu jabá aqui também, tá? Gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Quero ir para fora do Brasil. Tá, não conta aqui, mas também a primeira coisa que você vai precisar, por favor, quem aqui ainda não tem o passaporte, me procura. Tu já sabe, já sabe. Me procura, tá? E aí, isso, quem não tem o passaporte, já vai providenciando isso. Eu nem sei se eu quero, para onde eu quero fazer o meu intercâmbio. Não importa, seu passaporte vai valer por 10 anos. Vai tirar seu passaporte? Aproveita que ele ainda tá. Ainda botei preço aqui para você juntar aí o seu dinheiro e tirar o seu passaporte. Isso é fácil. Esse sai em pouquíssimo tempo. Tá 257,25. E eu vou falar para vocês, façam porque vai aumentar, assim como aumentou o visto. E aí, eu botei aqui o visto, porque, de novo, eu estou falando da minha experiência que fui para os Estados Unidos. E aí, o visto, ele vai depender muito do que você queira fazer. Então, se você for fazer um intercâmbio profissional, ou se aí vai ser um outro tipo de visto. Então, tem tudo isso para vocês pesquisarem sobre intercâmbio, né? Eu, como passei apenas 2 meses, se eu não me engano, se você passa mais de 3 meses, alguma coisa assim, ou 4, você precisa de um outro tipo de visto, né? Eu, como passei só 2 meses e fui fazer o General English, eu tirei meu visto de turista. Com o visto de turista, eu consegui estudar pelos meus 2 meses lá, tá? Pouco tempo atrás estava 170, agora está 185, o B1 e B2, que é o visto de turista. Mari, sobre os outros vistos, aí você tem que ver a especificidade daquilo que você quer, por isso é interessante pesquisar, né? E se você precisar, eu faço assessoria para vocês e no final eu deixo aqui o meu contato e vocês me procuram, tá ok? Então, o passaporte, gente, por favor.
Obrigada. Eu trouxe até o meu para vocês verem. É porque eu gosto de mostrar. Ó, olha aqui. Ai, eu sou diferente. Aqui, eu sou bem diferente. Não, eu gosto de mostrar o visto. Eita. Ah, porque eu tenho dois vistos. Depois vocês vão saber. Esse aqui, ó, é o chique aberto. Eu vou deixar aberto aqui para vocês verem depois do outro. Ok. E aí, quais são os benefícios de você fazer um intercâmbio? Coloquei o negócio todo que mexe aqui para você não dormir. Vamos lá. Cara, ampliação de seus horizontes. Isso aqui é porque quando você você viajar fazendo turismo, ok. Você abre, você vê outras coisas. Mas quando você vai com uma intencionalidade, é outra coisa. Você já vai pensando naquilo que você vai melhorar para você, que você vai trazer para a sua vida. É super diferente, né? E isso vai fazer você entender que existe muito mais mundo além do seu mundo. Vai abrir a sua cabeça, vai abrir o seu horizonte, vai fazer você perceber que tudo que você vive, às vezes, lá no lugar que você foi, que você decidiu ir fazer o seu intercâmbio, acontece também, não é só com você, né? Seu crescimento pessoal, para. Vocês vão ver o que vai acontecer comigo. Cara, adquirir independência, confiança, flexibilidade, resiliência. É isso que acontece quando você sai da sua zona de conforto, quando você decide investir em você, fazendo um intercâmbio. E isso daqui a gente até está fazendo aqui. Mas networking global, poxa, tem no meu WhatsApp aí, gente. Se eu quiser ir para o Japão, que é caro pra caraca, eu tenho casa para ficar. Entendendo? É isso. Né? Então, conectar-se com pessoas de diferentes partes do mundo e construir uma rede global de contatos. É sobre isso, tá? Pode passar, tá lindo, mas pode passar. Eu botei um negócio aí. Pronto, chegou a parte. Agora eu vou passar aqui para outro momento. A partir dali, não, calma aí. Esse rabiscaram, eu fiquei chateada. Eu consegui outro visto. Eles rabiscaram porque eu estava vencido, né? Mas aí, a partir daquele intercâmbio que eu fiz em 2019, fui para Nova York, conhecendo um monte de gente. Quando eu voltei para o Brasil, tinha um edital aberto. Lembra lá que eu falei para vocês da Fulbright? Tinha um edital aberto da Fulbright para professores de inglês da rede pública aqui do Brasil, o PDPI, PDPI. E era um aperfeiçoamento profissional. Então, o que aconteceu? No mesmo ano, eu decidi em janeiro e conhecer a neve e realizar o meu sonho e improving my English, voltei para o Brasil. Tinha um edital aberto, tinha uma prova de TOEFL. Quem já fez prova de TOEFL? Pelo amor de Deus. Eu também dou, tá? Eu sou tudo isso também. Mas, enfim. E quando eu voltei, eu realizei a prova do TOEFL, me candidatei ao edital e voltei para os Estados Unidos. Só que agora, baby, 0,800. Não paguei nada. E aí, pesquisa, né? Porque muitos governos, e aí, principalmente agora, depois da pandemia, eles estão querendo, tem muito, as universidades, elas estão buscando gente para fazer pesquisa nas suas universidades, né? Incentivando que a gente vá, sim, fazer pesquisa, ter esse intercâmbio entre os países para pesquisar. E você que está procurando fazer o seu curso superior lá, tem essa conexão, tem muita coisa aberta, tem muito edital aberto. Só que sim, é preciso você pesquisar, é preciso você saber. É por isso que você está aqui hoje assistindo a minha fala. Porque você precisa saber como, qual o caminho para você ir, né? E naqueles lugares que eu te falei, são sites legais para vocês entenderem mais ou menos como funciona, né? E aqui tem algumas... lá em Nova York foi a minha high school. Aqui foi a minha universidade, certo? Éramos 36 ou 32, agora não me lembro.
professores de inglês. E aí foi o aperfeiçoamento profissional, já não foi mais o General English, né? Não foi mais o aperfeiçoamento pessoal. Deixa eu perguntar uma coisa. Quem aqui, se fosse, sim, cara, você ganha você vai para os Estados Unidos. Quem aqui colocaria lá que eu quero conhecer Kansas City, Kansas City, do Missouri? Cara, mentira. Mentira. Você ia botar o quê? Nova York e Washington? Ah, pelo amor. Eu fui para Kansas. Eu fui para Kansas. E a primeira. Eu me lembro muito quando foi designado o lugar para eu ir. E aí tava lá. Ah, você vai para a UMKC, a Universidade do Missouri, Kansas City. Aí eu, ai, cruzes. Que isso? Que horror. O que eu vou fazer em Kansas? E foi. E foi a minha universidade. Foi uma experiência, assim, de um crescimento. Foi exatamente desmistificando várias coisas que eu tinha como professora. Sabe aquele negócio que eu falei lá no início da mediocridade? Aqui eu fiquei 45 dias, um mês e meio, né? Tudo free, ainda ganhei $500. Comprei um iPhone 5, tá? Comprei. Desculpa. Mas é isso, né? Passamos um mês e meio. E aí foi outra coisa. Lá em Nova York, eu fiquei vendo accent diferente porque as pessoas eram de um bando de lugares do mundo inteiro. E aqui eu realmente me aperfeiçoei profissionalmente, só que como professora, porque eu sou professora da rede pública municipal aqui no Rio de Janeiro. E a gente tende a reclamar tanto que não tem verba, que não sei o quê, que ai meu Deus, ai Jesus. A gente não. Eu faço. Eu simplesmente faço. Eu implemento sonho nos meus alunos. Eu uso negocinho aqui brilhando. Eu falo para eles que é pode piriri, fica mais fácil para eles aprenderem inglês. Eu falo para a Disney, sabe? E aqui, nesse intercâmbio, eu entendi que aquilo que eu achava que só eu sofria como professora de inglês, eles também. Olha que louco. Era professor do Brasil inteiro, tinha gente de todos os lugares do Brasil aqui nesse grupo. E a gente foi entender que a gente sofria as mesmas coisas lá nos Estados Unidos. E aí eu comecei a me falar, cara, eu preciso cativar o meu aluno, eu preciso fazer com que ele goste da língua inglesa. Simples assim. Porque ele, assim como eu não tive incentivo lá da família, como isso não era cultura para mim, meu aluno também não tem isso na família dele. Tá louca? Mora na favela. Mora na Vila Kennedy, é onde eu trabalho. A família não quer saber se você vai trabalhar, se você vai ser manicure. Eu perguntei para eles, qual é o seu sonho? O que, é que você quer ser? Ah, eu quero ser manicure, eu quero trabalhar ali no mercadinho. Eles não. Isso daqui não existe. Então eu implemento isso na cabeça deles. Ponto. É isso. Next. Ai, essas são as memories. O que eu vivi lá. Deixa eu só contar uma história dessa foto aqui. Todos os professores, primeiro dia que a gente chegou em Kansas, a gente passou quase 24 horas viajando, não sei o quê. Em Kansas, tudo fecha às 9 horas da noite. Começa por aí, olha Kansas aí. Você vai querer viajar para Kansas? Oxe, não. Mas a gente foi, era o que tinha. Fomos lá, chegamos lá e sentamos, todo mundo na mesma mesa. A waitress veio, trouxe o cardápio, e aí foi embora, a gente ficou olhando, não sei o que, daqui a pouco ela voltou, e aí ela rindo, era inglês. Era um bando de professor de inglês. E a gente não entendeu nada. Porque ela falava com a boca fechada e era rápido.
E a gente riu, e a gente gargalhou, e foi uma coisa parecendo cena de filme gravada. E aí, obviamente, depois a gente explicou para ela, e aí ela atendia, a gente dava um brindezinho. Toda vez que a gente ia lá, tinha um negocinho extra pra gente, né? Mas é isso. Intercâmbio é você se lembrar para sempre de coisas que você viveu e que você vai trazer e utilizar na tua vida. Isso é o intercâmbio, sabe? E aí eu aqui a foto estilizada do Instagram, né? Com óculos. E esse foi meu grupo todo, todos os professores. E a gente foi para a UMKC, que é a Universidade de Missouri, Kansas City. Eu aqui na Applied Language Institute, que foi a faculdade que a gente fez lá. Então eu tive uma experiência de high school e depois de university. Ai, que rica! Vamos lá. Ai, gente, e aí o que eu quero deixar para vocês, sério, o que trazer na tua bagagem quando você, além do iPhone e das roupinhas da Ross, gente, que é barato, é bem barato. Mas enfim, o que você vai trazer? Traz para mim, né? Cara de pau. Mas o que você, é sério, quando é muito louco, é muito emocionante para mim. Eu esqueci de mostrar para vocês a minha conquista. Eu trouxe para vocês verem. É o meu diploma da universidade, sabe? E, assim, o professor gosta muito de papel. É, e ter isso daqui com uma professora na faculdade falando que você tem um inglês medíocre é muito valioso, sabe? É muita vitória. E é dourado, assim, sabe? Um negócio que tem um troço aqui, assim. Atrás do negócio do tópico eu não vou abrir, não. Eu melhorei, mas eu posso melhorar mais. É meu objetivo. E eu quero ler isso aqui. Eu fiz uma pergunta e respondi com uma pergunta, dizer que não é bom assim, não, mas eu fiz assim mesmo, tá? Como essa experiência vai de fato impactar na sua vida pessoal e profissional, te tornando alguém melhor e instrumento real de transformação e inspiração para a sua comunidade. Porque quando você é tradutor, quando você é professor, seja lá a profissão que você tenha, o importante é que você se transforme para que você transforme o outro. As pessoas falam, Mari, você brilha? Eu faço um negocinho que eu brilho aqui. Mas eu gosto de falar que seu brilho é para iluminar o outro. Eu falo muito isso, eu falo porque eu tenho muita responsabilidade, eu sou professora de crianças. E eu tenho muito cuidado, eu sou professora e eu tenho muitos alunos, alguns alunos já na minha faixa etária, 35, 40 anos e mais, que eles vêm querendo ter aula comigo porque eles têm vergonha de falar inglês, porque ele não gostava da professora de inglês quando era criança. Então, eu tenho muito cuidado hoje de transformar e inspirar os meus alunos para que eles continuem querendo falar inglês. Então, é isso que eu trago. Quando eu vejo um professor reclamando, eu deixo ele lá reclamando. Eu faço com os meus o que eu posso fazer. Eu não vou dar conta do outro, eu vou dar conta do meu. E é isso que eu faço. Eu não sei se o som vai funcionar, porque no próximo, mas antes disso, realizações, né? E aí, o que que o intercâmbio me trouxe? Eu aprendi a viajar. Foi isso, né? E aí, papéis. Ano passado eu fui comemorar meus 40 anos em fevereiro na Disney. Fui lá. Fui para conhecer o Mickey? Eu não. Fui conhecer a Fera, porque eu gosto da Bela e a Fera. Eu fui conhecer a Fera no Castelo. E foi a minha viagem dos sonhos. Não fiz com 15 anos, fiz com 40. Eu ontem no nosso grupo, alguém escreveu assim, mas eu já tô velho, tô com 37 anos, não dá. Tô com, sei lá, 40 e poucos anos. O ano que eu fui para Nova York, que eu falei, foi a minha primeira vez, eu tinha 37. Só com 37 anos eu realizei o sonho de fazer um intercâmbio. Então, o que eu digo é, não tem tempo. Basta você querer. Não é também assim, basta você querer, é você se planejar. É se de fato você tem esse sonho, haja para que ele seja
concretizado. E aí você fala assim, Mari, você realizou teu sonho e acabou? Eu não, eu construo um novo a cada, realizei um, já estou criando outro. E aí, eu fui em fevereiro comemorar meus 40 anos. É, e quando foi em novembro, a minha sobrinha fez 1 ano. E eu realizei outro sonho. Eu tinha o sonho de ir no Natal da Disney. E eu ganhei isso aqui, que é para botar na árvore de Natal. É assim, uma coisa boba, mas eu sempre gostei de Natal. Eu falei lá para vocês do Esqueceram de Mim, da árvore que eu vi apagando em Nova York. E aí eu ganhei um, um negócio que eu botei no topo da minha árvore de Natal ano passado. E eu acho que o intercâmbio ele faz isso com a gente. Ele abre a nossa cabeça para a gente fazer o que a gente quiser. A nossa geração, 35, 40 anos, a gente foi treinado, a gente foi ensinado a agradar o outro e não a se agradar. A gente foi ensinado que se você é pobre, você não pode. A gente não tem essa fala, vai realizar teu sonho. Eu falo para as minhas amigas assim, seja um pouquinho, só um pouquinho egoísta com você. Faz por você um pouquinho, só um pouquinho. Porque você sempre dá. Você sempre foi ensinado que eu tenho que ser uma boa filha, que eu tenho que ser uma boa cozinheira, não sei o quê, mas você tem sonhos. Vai viver, por favor. Próximo slide. Eu não sei se vai. Tem sol, porque eu precisava ver. Calma. Não, bota o som, por Vai favor. ter som. Bora. Vai ter som. É o seguinte, continuando aqui, é sobre transbordar sonhos. Eu falo para vocês, professora, eu acredito na educação de verdade. Nós somos contato. Não, Então, tô gostando. isso precisa do som. Aqui, cheia de presentinho do dia. Aí volta aqui, que eu quero do começo. E eu fiz muita questão de botar isso aqui. Eu sabia que ia chorar, até peguei esse negócio. Transbordar sonhos. A gente sonha, a gente se melhora, a gente brilha para iluminar o outro. E eu, como professora, eu tenho responsabilidade de transmitir os sonhos para os meus alunos, fazer pelo menos que umzinho deles acredite que eles vão conseguir, sabe? E é isso que eu tento fazer com eles em sala de aula, e é isso que eu recebo. Ih, não, calma. O Tava som, com porque senão não vai ter emoção, mas eu não Ué. Calma. Eu tô calma, mais ou menos. Não, pro programa, porque tá. Aqui, Oi? Vai lá. Pode ir. Aqui, cadê o filme? Gente, não vamos arriscar, não. Pode. Vai ali, dá para ver. Vai. cheia de presentinho do dia. Ó, da Yasmin aqui. Ah, gente. Depois vocês me perguntam por que eu amo ser teacher aqui dos Piquerruchos. Abriu grandão, meu abraço virtual. Abriu. Ó, não aperta muito, tá? Vai. Aperta. Não aperta. Mas que dá um beijo. I love you. É isso que eu recebo quando eu chego na sala de aula. É eles. Aqui, É isso, eles acreditam, eles são crianças, né? E eu trago isso para eles. Eu trago o meu sonho para eles também terem a possibilidade. Eu acredito que a gente tem que transcender.
A gente foi ensinado de uma maneira, mas a gente tem que transcender. A gente tem que quebrar aquilo que não fez bem para a gente e ser melhor, cada dia melhor. E é isso, transbordem, sonhem, realizem seus sonhos. Obrigada. Gente, muito obrigada. Do fundo do... Alô? Do fundo do meu coração, eu meio que mudei um pouco assim a trajetória, porque eu ouvi vocês falando, os palestrantes falando, eu ficava ouvindo e lendo as coisas no nosso grupo. Eu falei, eu preciso que seja bonito falar de sonho. Eu acredito muito, eu acredito demais em sonho. É isso. Isso, acabou. O que eu tenho que fazer? Hã? Pelo amor de Deus, gente. Olha meus contatos. Já tiraram foto? Me procura, me segue, não sei o que, não sei o que lá, essas coisas todas, compartilha. Essa foto é linda, né? É da IA, é inteligência artificial. Mas sou eu mesmo, tá? Um negócio. Queridos, obrigada de ver. Muito obrigada pelos olhares. Muito obrigada. Ah, Não tem pergunta. ah, Tem? Não. Tem. Quem quer perguntar o quê, gente? Vai. Olha, sinceramente. Acabou. Aí, Oi, gente, Mari. Eu gostaria de saber que você falou de sonhos, eu também falo de sonhos, né, no meu trabalho, e eu quero saber como que fica a sua família, para realizar os seus sonhos, porque não é ir a Cabo Frio e voltar, é um outro país, é a outra cultura, como fica os que ficam? eu tenho muita sorte. Eu falo com meu marido que eu caso. Marido, eu te amo, tá? Eu falo com ele. Aquele de Cochabamba, né? Ele é tímido, não é igual a mim, não. Mas, para vocês verem, uma coisinha simples assim. Eu vim para o Poliglotar, eu moro em Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro. Letícia e eu, minha amiga, ela falou: bora para Copacabana, para poder ficar mais perto, para a gente não se desgastar tanto. E aí eu falei com ele, e hoje ele está aqui para me apoiar. E a gente ficou em Copacabana, fui para os happy hours, ontem a gente foi lá, tomei uma cervejinha. O que que isso significa? A família é fundamental, porque se você realmente tem o seu sonho, e é uma coisa real, se você acredita no teu sonho, as pessoas que estão à tua volta, elas vão te apoiar, elas vão estar com você. E tem outra coisa, é uma relação de respeito muito grande. É uma relação de confiança muito grande. E aí, a minha família atualmente é o meu marido, só somos nós dois e o Félix, meu gato. Então, é uma relação de confiança e respeito. Então, se não tem isso, nem teria coisa, não. Entende? Mas eu caso com você todas as vezes, eu te escolho sempre. Opa, opa. Somebody else.
eu queria só comentar rapidinho um pouquinho sobre a ESEC, né? A gente tem intercâmbios profissionais para quem quer trabalhar fora, e intercâmbio voluntário também de 2 meses. Então, é isso. E também a gente tem um programa específico para professores, né? Para quem quer dar aula de inglês, espanhol em outros países. Então, é isso. Quem quiser fazer, só me chamar. Perfeito. Ó, já tem aqui. Maravilhosa. Tem que dar mais uma coisa. Não. Obrigado, obrigado. Obrigada. Obrigada.